ser membro da Yeshiva Or HaOlam e tem uma área reservada especialmente para você. A área de membros da Yeshiva Or HaOlam possui diversos cursos, como curso completo de hebraico e aramaico, além de diversas videoaulas de Kabbalah, desde o Ta'amei até o Sitrei Torah. Tais ensinamentos que você só encontra na Yeshiva Or HaOlam. Faça parte você também do corpo de membros da Yeshiva Or HaOlam. Nós representamos o verdadeiro judaísmo nazareno e a Kabbalah Genuzah ensinada na escola de Hillel. Aproveite também para conferir os nossos mini-cursos e livros. Shalom a todos, a todas e a todos, aos que estão presentes e aos que vão aparecer depois na videoaula. Hoje é a primeira aula de judaísmo nazareno. Quando a gente fala de judaísmo nazareno, pessoal, as pessoas têm na cabeça algo associado com o judaísmo messiânico. Mas eu acredito que os participantes aqui devem saber que uma coisa não é a outra, né? Judaísmo nazareno, ele tem os seus princípios, as suas origens, exatamente, estritamente, com os apóstolos e com os seguidores de Jesus. Na verdade, até muito antes. Resumindo aqui o que a gente vai estudar, para vocês, dar uma introdução, né, uma entrada. Judaísmo nazareno, escrevam isso aqui, ó. Yahadut Netzarut. Yahadut Netzarut, judaísmo nazareno. Ele compete até mesmo com o judaísmo ortodoxo, tá? Porque esse judaísmo, ele provém estritamente da escola de Hillel, a escola do avô de Jesus, Rabi Shimon Bar Yochai, Tiago Justo, Shimon Bar Yochai, né? Rabi Shimon Bar Yochai, como eu falei, né? E sempre a gente tem que lembrar vocês disso, né? Porque quando nós falamos judaísmo nazareno, né? Estamos falando da escola de Hillel, não de judaísmo messiânico. Estamos falando da escola de Hillel, de Hillel. Ok? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma no momento. Então, certo. Então, coloque na cabeça de vocês. Judaísmo nazareno é judaísmo. Não é nada mais, nada menos. Nada menos. Por que nós ainda descrevemos que tipo de judaísmo que é? Porque o atual judaísmo, eles fizeram uma lambança, né, pessoal? Eles bagunçaram com tudo. O que acontece? No judaísmo atual, os caras juntaram a escola de Hillel com a escola de Shammai. Eu vos pergunto, isso dá certo? É o mesmo que você juntar direita e esquerda. Porque isso aqui, pessoal, são visões políticas, tá? Quando você vai no próprio Talmud e na própria literatura rabínica, Hillel, ele propunha várias legislações para o povo judeu. Não somente o povo judeu, mas como o povo também gentil, tá? A Beit Hillel, a escola de Hillel, estava alcançando de forma, sabe, rápida os gentios. Os gentios estavam se tornando judeus pela escola de Hillel. Vocês sabiam disso? E lá, em uma dessas legislações que foi desenvolvida pelo próprio Hillel para ajudar os pobres, os necessitados, os famintos, um dos exemplos, né? Um dos vários outros era, por exemplo, o prosbo, que vem do grego prosbole, que quer dizer dar de novo, né? Retribuir de novo. É você querer juntar os dois. Não tem como juntar os dois. Beit Hillel não tem nada a ver com Beit Shammai, e Beit Shammai com Beit Hillel, e vice-versa, não tem nada a ver. São e sempre foram inimigos, tá? Sempre foram inimigos entre si. Prova disso é que a própria Beit Hillel matou quase todos os alunos a Beit Shammai quase matou todos os alunos da Beit Hillel. A Beit Shammai quase que mata todos da Beit Hillel. Então não tem acordo. Não deveria nem estar no Talmud as regras daqui, tá? Vocês vão ver isso depois. Continuando aqui com o texto. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Ok, então continuando aqui. A raiz etimológica de Nazareno, Netzari, provém do hebraico Netzer. Deixa eu mandar aqui mais um pouquinho a tela. Netzer, que significa rebento, broto, ramo ou descendente. Por quê, pessoal? Porque Hillel,
ele veio da Babilônia, né? Só que ele era descendente direto de Davi, assim como todos os seus posteriores, Gamaliel, Jesus, Tiago, Shimon Bar Yochai, todos eles eram descendentes de Davi. Por isso que eles eram chamados Netzarim, nazarenos, ou seja, aqueles remanescentes de Davi. Não somente eles, como também os seus discípulos, os seus seguidores, tá? Jesus e toda a sua família eram chamados de Netzarim, porque eram da dinastia de Davi, como diz o profeta Isaías. E o Netzer, um broto, das suas raízes frutificará. Isaías 11:1. Os cristãos católicos, protestantes, evangélicos, etc., assim como alguns judeus messiânicos, pensam equivocadamente que Nazareno provém de Nazaré, por consequência do texto canônico do Evangelho segundo, se diz, de Mateus, Mateus 2:23. Tá? Na realidade, devemos ter cuidado com as edições que chegaram até nós. Muitas pessoas têm o Novo Testamento e a Bíblia, assim como outros livros de outras religiões, como inerrante. E no ponto de vista de fé, não podemos discordar de quem acredita de tal forma. Porém, no ponto de vista histórico e filológico, a Bíblia e o Novo Testamento possuem muitos erros, acréscimos, interpolações, adulterações e adulterações posteriores. Um dos grandes exemplos é sobre a cidade de Nazaré. Prestem bem atenção. Cidade de Nazaré, pessoal. Por exemplo, os textos atuais do Novo Testamento reivindicam que a localização da cidade de Nazaré é na Galileia. E, de fato, atualmente, existe uma cidade na Galileia chamada Nazrat. Prestem atenção. No entanto, não havia uma cidade de Nazaré na Galileia nos tempos de Jesus. Somente muito tempo depois da destruição de Jerusalém e do templo é que os residentes de Judá se exilam na Galileia e regiões vizinhas, surgindo então a vila de Nazaré da Galileia. Em 1962, durante as escavações em Cesareia, na Palestina, a arqueologia fez uma descoberta reveladora, pois as areias de Cesareia ofereceram 2 fragmentos de uma inscrição hebraica relativa às 24 famílias sacerdotais mencionadas em 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 7 a 18, nomeando as aldeias da Galileia, onde cada família migrou, bem provavelmente depois da revolta de Bar Kokhba no ano 135. Já o segundo século, né, praticamente. E após a dispersão do povo hebreu, nessas guerras judaicas que houve, né, ali no primeiro século. Um dos fragmentos continha a palavra Nazaré, Netzaret, como vemos. Então, vocês veem aqui, né, o fragmento, e bem aqui a palavra Netzaret, né? Aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu tô apontando, tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá dando de ver na tela. Onde a mãozinha aqui tá apontando. Isso. Com essa evidência arqueológica, vemos que Nazaré, na Galileia, ainda era, no século II, pessoal, uma Kefar. Kefar significa vila ou aldeia em hebraico. Se Nazaré da Galileia ainda era uma vila, por que todos os textos atuais do Evangelho, segundo Mateus, no Novo Testamento, a denominam literalmente por Polim, que significa cidade em grego, cujo hebraico seria Ir. Então, esse autor, pessoal, que está descrevendo essa cidade de Nazaré, não é do século I. Não é do século I. Estão entendendo? Porque no século I não havia nem vila, nem cidade, nem nada. Então, esse autor que está escrevendo essa passagem ali, de que ele foi para Nazaré, esse autor não é um discípulo de Jesus. Ele não conhece a história, porque ele não era uma cidade, né? Já no século II ainda era uma vila. Então, de que tempo que escreveram esse texto aí? Né? Ou ele desconhece a geografia ali da região da Palestina, né? Da antiga Israel. Então, ele desconhece a região. Para ele falar cidade, né? Prestem atenção. Isso é evidência de que não foi um autor judeu que escreveu essa passagem, tá? Fica evidente que é uma segunda mão que escreve o evangelho canônico segundo Mateus, buscando encontrar uma solução para o significado de Nazareno, já que até a transliteração grega, Nazareno, Nazoraios, do adjetivo hebraico Netzori, está errada, pessoal. Prestem atenção. Pois a letra hebraica Tzad, que era transliterada para o grego com a letra sigma, e não com a letra zeta. Olha só. O cara ainda translitera errado. Porque a palavra Netzari, ou tudo que tem a letra Tzad, né, do hebraico, quando os autores da Septuaginta passaram isso para o grego, onde tinha Tzad, eles colocavam essa letrinha aqui, pessoal. A letra sigma, que é isso aqui, ó. Tá? Sigma. Sigma. E não a letra zeta. E não a letra zeta. Entenderam? Sigma é o S, tá? E zeta é o Z. Zeta. E aí, continuando aqui.
E com isso, logo vemos que não se trata de um adjetivo gentílico de natalidade. Entenderam? Ou residência, mas de descendência familiar. Pois quem nasce em Nazaré, Natzirat, na Galileia, não é chamado Netzori, mas Nazrati, onde jamais caberia a transliteração onde jamais caberia a transliteração grega de Natzoraios, né? Deveria ser Natzoraites, Natzoraiteos, alguma coisa assim do tipo, com T no final. Por quê? Quem nasce em Natzirat, vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Memorizem isso. Hoje, lá em Nazaré, da Galileia, Natzrat. Quem nasce em Natzrat, lá na Galileia, é chamado Nazrati. Nazrati. Mulheres, hoje, né, é Nazratia. Ok? Então, já daqui, você já vê que não tem como ser a original daqui, ó. Nazoraios, como está no grego. Porque aqui, ó, não tem um T. Entenderam? O Tav, no caso, seria lá. O tal, né? Então, deveria estar aqui, ó. Nazoraitios, alguma coisa do tipo. Entenderam? Por quê? Porque, pessoal, em hebraico, está faltando um T. O T da transliteração para o grego. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma no momento. Por isso, daqui, você já entende que vem daqui, ó. Netzari. Que aí, ou do aramaico, né? Netzaria. Né? Faz mais sentido, olha aqui, ó. Nazoraios e do aramaico, Netzaria. Só que aqui, no aramaico é assim mesmo, tá? Quando você é de família, ou de cidade, ou algo do tipo. O problema é que essa cidade é escrita assim. Entenderam? Nazrat. Então, da onde que surgiu isso aqui? Surgiu lá de Isaías 11. 11:1. Netzer. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma no momento. Continuando. Ó, pois quem nasce em Nazaré, da Galileia, não é chamado Netzori, mas Nazrati, onde jamais caberia a transliteração grega de Natzoraios. No Evangelho de Filipe, um texto que foi tido, olha só, um texto que foi tido por apócrifo pela Igreja Católica, escrito em cópita, datado do século II, depois de Cristo, explica o real significado de Nazareno ao dizer Penazarenos, Petoione, Ebolpe, Mep, Petep, né? É egípcio, isso aqui é o cópita, né? Tradução, o Nazareno é aquele que revela o oculto. Aí agora vocês vão entender o joguinho de palavra e o significado cabalístico da palavra Nazareno. Porque Nazareno, pessoal, ou a raiz aqui, ó, Netzer, significa algo oculto, algo escondido. E aquela passagem de Jesus que ele fala assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Tá, tem um joguinho de palavra com essa palavra aqui, ó, Nazareno. Ele tem esse algo oculto, ele sabe o segredo, ele sabe a tradição oral, ele sabe tudo. E ele tá falando, isso vai ser revelado, eu vou revelar aos poucos para vocês. E outra, depois, o meu paracleto, que eu vos enviarei, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, ele vai revelar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês agora. Ele vai revelar agora para as massas, para a multidão. Entenderam? Mas sai daqui, ó. Essa palavrinha também significa oculto, tá? Algo escondido. Porque quando você vê uma flor fechada, né? Um brotinho fechado ali, nascendo, aquele broto de uma flor, tá fechado. Mas na hora que vir o sol, na hora que vir as coisas, o tempo certo para esclarecer as coisas, esclarecer, né? O sol, né? Aí então ela aflora, ela desabrocha e vem então a verdade, né? A verdade que liberta de fato. Entendido? O Nazareno é aquele que revela o oculto, né? O netzer, o que está fechado, né? E de fato, este é o sentido da palavra hebraica netzer, brotar, desabrochar, sair para fora, sair à luz do não revelado para o revelado. Assim sendo, sabemos agora que Jesus é chamado de Nazareno por ele ser o Netzori, o remanescente de Davi, e Notzer, o guardião dos mistérios, os Nistarim, ocultos da Torá de Moisés, que somente os filhos de Davi possuem. Em suma, Jesus é chamado de Netzori, Nazareno, somente por ser descendente de Davi, como nos explica Ishodad Merve, bispo de Hadita, no moderno Iraque, em 850 d.C., época comum, que escreve, ora, um rebento em hebraico é chamado Netzor, a passagem de Isaías, que sairá para fora o rebento de suas raízes, um rebento de sua raiz, em hebraico, Netzor está escrito. Bar Hebreu, bispo, médico, escritor e teólogo da igreja síria do século XIII d.C., comentando Mateus 2:23, mencionando Éfrem, o sírio, né, do século IV, escreve, ele será chamado Nazareno. É de um livro que não conhecemos. Como então o venerável padre Éfrem disse,
é que um rebento virá do tronco de Jessé. Este rebento é em hebraico chamado Notzorá. Éfrem, o sírio, foi o autor de um vasto comentário sobre um livro denominado, posteriormente por Eusébio de Cesareia, de Diatessaron. E nota-se pela citação de Hebreus que Éfrem dizia que Netzório Nazareno provinha de Netzer, lá de Isaías 11:1, e não de uma cidade chamada Nazaré. Entenderam, pessoal? Então, o livro, no Diatessaron, que o padre Éfrem tinha naqueles dias, do século 3 a 4, lá dizia que, na verdade, ele será chamado Nazareno por causa lá de Isaías 11:1. E aí, então, esse pai aqui, né, esse Bar Hebreus, ele tendo esse livro em mãos, ele sabia, porque o padre Éfrem explica, né, conforme lá do livro do Diatessaron, que é porque vem lá do tronco de Jessé e tal, lá de Isaías 11:1, e não por causa de uma cidade de Nazaré. Olha que coisa. Então, a gente tem uma evidência de que um pai da igreja, Bar Hebreus e o Éfrem, né, estão mencionando que essa passagem lá de Mateus 2:23, no Diatessaron, ou seja, no Evangelho dos Hebreus, não constava. Prestaram atenção aqui? Não constava lá no texto original, mas que foi colocado posteriormente por alguém que desconhecia a tradição oral. E também o hebraico, porque se ele entendesse a palavra netzer, significa, de cara, já ia ligar logo com Isaías 11:1. E por que não ligou logo de cara? Porque desconhece a tradição oral. Ele começou a inventar na cabeça dele, ele começou a procurar, gente, da onde que vem essa palavra nazoraios? Meu Deus, netzório, da onde que vem? Aí então ele pensou, ele ficou procurando livros e caçando, eu estou só conjecturando, né? Livros, ficou caçando, até que encontrou a cidade, né? De Nazirat. Eita, caramba, aqui, pronto, já encontrei uma desculpa por causa desse significado, né? Nazoraios. Então, agora, ele é da cidade de Nazaré, Nazirat. Totalmente tudo errado. Né? Não entendeu o significado da palavra. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma no momento. Perfeito. O que muitos chamam de Diatessaron é, na realidade, o Memória dos Apóstolos, mencionado por Justino em seu diálogo com Trifão. Porque Justino Marte, o professor de Taciano, Justino Marte, vejam bem, ele está no final ali do século I e início do século II, olha, já é antigão, hein? E ele está citando Memória dos Apóstolos, que eu fico dá vontade de gritar quando eu fico vendo uma coisa dessa. Os acadêmicos hoje, ele diz assim, o Justino Marte, ele tinha um texto harmônico dos 4 evangelhos, ele tinha um texto harmônico, então, é por isso que ele cita ali como se fosse um texto só, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Gente, quem é idiota para acreditar nisso? Vejam bem, se ele é o professor de Taciano, o qual a ele, Taciano, foi atribuído a criação, né? A autoria do Diatessaron. Logo, não foi Taciano que criou o Diatessaron. E a palavra Diatessaron é uma palavra surgida pelo padre Eusébio de Cesareia, lá do século IV. E no século II, Taciano tinha um texto em hebraico-aramaico, ou aramaico-hebraico, do Evangelho dos Hebreus, que para Justino é chamado Memória dos Apóstolos, tá? Que é o mesmo texto, que lá o Eusébio de Cesareia depois vai dizer que é o Diatessaron, e é a Memória dos Apóstolos, é o Evangelho dos Hebreus. Dividido em 5 livros, com 55 capítulos, e ali dividido em 5 livros, com 55 parashiot, né? Alusão a parashiot da Torá, e com 5 livros, né? Ali divididinho. E aí, como é que fica? Daí vocês veem, pessoal, a tendenciosidade, a busca de tentar omitir as coisas. Os caras sabem da história. Os caras sabem, mas eles ficam ali mentindo para poder inventar o quê? A sua doutrina católica, apostólica, romana, que depois juntou aí e criou outras doutrinas piores. O Islã, né? O que mais? O protestantismo e outras ceboseiras oriundas da Igreja Católica. Né? Do Império Romano. Os caras roubaram nossas tradições e as modificaram e as inventaram ao seu bel prazer. Tudo por causa da busca do poder. Ó, uma das traduções do Evangelho dos Hebreus, do hebraico para o grego, e do grego para o aramaico siríaco, feito pelo judeu Nazareno Taciano Gediabene. Ele traduziu, ele não é o autor. Ele traduziu. Segundo o professor Samuel Kraus, PhD, professor da Normal College em Budapeste, Hungria, o judaísmo nazareno prestem atenção, o que é o judaísmo nazareno agora? Segundo o professor Samuel Kraus. Uma seita do cristianismo primitivo. Parece ter abrangido todos os cristãos que nasceram judeus e que não queriam nem podiam abandonar o seu modo de vida judaico. Eles eram, provavelmente, os descendentes dos judeus cristãos que fugiram para Pela antes de Tito destruir Jerusalém. Depois disso, a maioria deles, como os essênios dos tempos antigos, com quem tinham algumas características em comum, viveram nas terras desertas ao redor do Mar Morto e, portanto, permaneceram fora de contato com o resto da cristandade.
Por muito tempo, eles foram considerados cristãos irrepreensíveis. Mas Epifânio, que não sabia muito sobre eles, foi o primeiro a classificá-los entre os hereges. Ué, se eles são cristãos verdadeiros, irrepreensíveis, por que Epifânio vai chamá-los de hereges? Meu amigo. Porque eles são tão classificados como hereges, não está claro, pois eles são reprovados, em geral, por nada mais do que judaizar. Porque para os judeus nazarenos não tem essa de Bnei Noach. Não tem essa. Gentil, meu filho. Se prepare para a circuncisão, se prepare para se tornar judeu, tá? A gente não vai te forçar a ser judeu, mas te prepare, tá bom? Porque você tem que despertar sua alma judaica, tá bom? Como havia muitos cristãos judaizantes naquela época, os nazarenos, não podem ser claramente distinguidos das outras seitas. O conhecido tradutor da Bíblia, Símacos, por exemplo, é descrito como um cristão judaizante e como um ebionita, enquanto seus seguidores, os simaquianos, também são chamados de nazarenos. Olha só. Aí tu fica perguntando, são nazarenos ou ebionitas? É a mesma coisa, tá, pessoal? É porque quem está denominando eles como ebionitas ou nazarenos são seus adversários, entendeu? Sendo que originalmente eles são chamados nazarenos mesmo. Mas também eles chamaram nós de ebionitas, porque somos seguidores dos ensinamentos secretos do transmissor, o Lázaro, o filho de Simão, o Zelote, tá bom? Que ficou como Iscariotes, né? Sicariuta, ou sicário. Porque Zelote, para os romanos, eles eram chamados de sicários, tá? Era o apelido que os romanos deram para os zelotes, os canaim, tá bom? Um bom entendedor já entendeu o que eu estou falando aqui. É especialmente difícil distinguir os nazarenos dos ebionitas. Jerônimo obteve o evangelho de acordo com os hebreus, que ao mesmo tempo considerado canônico, foi mais tarde classificado entre os apócrifos. Olha só. Olha só, o evangelho de acordo com os hebreus, que ao mesmo tempo considerado canônico, ou seja, era para estar no Novo Testamento e não está. Por que será? Por que será, pessoal? Prestem atenção. Foi mais tarde classificado entre os apócrifos. Diretamente dos nazarenos. Mas ele o atribuiu não apenas a ele, Jerônimo, né? A eles, mas também aos ebionitas. Este evangelho foi escrito em aramaico, não em hebraico. Mas foi lido exclusivamente por aqueles que nasceram como judeus. Ok? Essa é a realidade. Jerônimo também cita fragmentos da exposição nazarena dos profetas, né? Os midrashim dos nazarenos. Jerônimo ele cita algumas passagens. Tem várias passagens, inclusive sobre a questão de Shammai e Hillel, que os nazarenos chamaram, que os judeus ortodoxos profanaram a escola de Hillel. Sabiam que tem um midrash sobre isso, cara? Tem um midrash, está em latim, está em português, eu traduzi esse texto. Maravilhoso. Eles falam, vocês profanaram os ensinamentos de Hillel. Por isso que agora não é mais Hillel, o nosso Hillel. O seu Hillel não é Hillel com Re, é Hillel com Het. Que Hillel significa profanado, tá bom? Profanador, ok? Então, cara, olha que engraçado isso. Estes são os únicos vestígios literários dos nazarenos. Os remanescentes do evangelho de acordo com os hebreus foram recentemente coletados por esse autor, que eu uso, né? O Presken, em Antilegomena. Os nazarenos, então, reconheciam Jesus, embora... Olha só, os nazarenos, então, reconheciam Jesus. Embora apareça a partir de referências ocasionais a eles, que consideravam a lei mosaica obrigatória apenas para os nascidos do judaísmo, enquanto os ebionitas consideravam essa lei obrigatória para todos os homens. Os nazarenos, portanto, rejeitaram Paulo, o apóstolo dos gentios. Alguns declaram que os nazarenos eram judeus, como, por exemplo, Teodoreto, que exaltam Jesus como um homem justo e liam o evangelho de Pedro. Olha que coisa louca. Fragmentos deste evangelho de Pedro foram preservados. Eu tenho esse texto, tá? Esse texto aqui, Evangelho de Pedro, está no livro Kabbalah Gnusá, tá, pessoal? Que é o Querigmata Petron, quando ele começa lá o discurso contra Paulo de Tarso. Vocês sabiam que teve um discurso de Pedro contra Paulo de Tarso? Que ele fala que ele é um falso apóstolo? Que ele é, na verdade, o próprio anticristo encarnado? Vocês sabiam disso? O antimessias? Não sabiam? Vocês deveriam suspeitar quando tem aquela passagem lá de Gálatas, né? Que teve uma intriga entre Paulo e Pedro. Deviam pelo menos suspeitar. Porque tem essa literatura, tá? E está na patrística católica. Além dessas referências, Teodoreto é o último dos padres da igreja a se referir aos nazarenos, que provavelmente foram absorvidos no curso do quinto século, em parte pelo judaísmo e em parte pelo cristianismo, né? Ou seja, para esse autor, o professor Samuel Krauss, eles foram meio que forçados a se converterem ao cristianismo ou ao catolicismo, ao judaísmo ortodoxo, né? Ou ao catolicismo, ou até mesmo ao islamismo. E vocês veem isso na literatura dos Hadith, tá? Na literatura do Hadith, o Hadith é a tradição oral dos muçulmanos sunitas, né? Lá diz que a Khadija, a esposa de Maomé, era nazarena, que Maomé era nazareno. Sabiam disso? Maomé se prostrava perante Jerusalém. Então, assim, olha a interpolação que eu vi toda na história. Então,
quer dizer que Maomé estava ensinando Judas Nazareno? Sim. Que depois os califas interpolaram tudo. Continuando. Judeus nazarenos. Uma referência tanto para cristãos quanto para os judeus rabínicos. Como vimos, Símaco, um tradutor da Bíblia no início do século III, depois de Cristo, foi um ebionita nazareno. De acordo com Jerônimo e Eusébio de Cesareia, ele era um samaritano que abraçou o judaísmo nazareno e muitos acadêmicos o identificam como aquele mesmo tanaíta Símaco, Ben Yosef, mencionado na literatura rabínica do Talmud, né? O trabalho, olha, então vejam bem. Entenderam aqui? O Talmud usa os ensinamentos de Símaco, o cristianismo usa os ensinamentos de Símaco, e o Símaco é um judeu nazareno. Então os caras estão usando os textos nazarenos como sua base de referência, como a sua base para eles inventarem essas novas religiões. Nós somos a religião verdadeira. Nós somos o caminho verdadeiro. Nós somos. Os outros são uma farsa, uma máscara mal feita. Uma tentativa de fazer nosso perfil, mas não é. Modificaram conforme os seus belos prazeres, os seus belos entendimentos, interpretações, auto-interpretações. Entenderam? Da Bíblia, das Escrituras. Essa é a verdade. O trabalho de tradução da Bíblia por Símacos, por exemplo, foi utilizado pelo pai da igreja Orígenes, em seu livro Hexapla, sendo reconhecido como o tradutor que reforçou ao máximo o sentido original hebraico no grego. Caraca, top, né? Um nazareno fez isso. Segundo Crawford, Howell, Toy, professor de hebraico na Harvard University, em Cambridge, e o PhD Felix Perles, rabino de Königsberg, Prússia Oriental, da Alemanha, descrevem sobre Símacos. Olha só. Nas variações de Símacos da Septuaginta, Gege encontra traços inconfundíveis da tradição judaica na medida em que leva em conta as convicções dogmáticas do judaísmo da época, evitando antropomorfismos, referindo-se à ressurreição e à vida eterna, suavizando expressões duras. Segue interpretações rabínicas em outras maneiras também. Interpretações rabínicas fulaninho. Interpretações nazarenas. Acabamos de ver que ele é um judeu nazareno. Oh, meu Deus. E adota para muitas palavras na Bíblia um significado que ocorre apenas no hebraico posterior. Isso não contradiz o fato de que ele era um ebionita, um fato do qual Hanak, o From Hanak, né, esse cara aqui é o top da teologia, né, filologia, forneceu provas importantes, rastreando até ele o nome da seita ebionita, dos Simaquianos. Jerônimo costumava usar a tradução de Símacos, como Vefield. Cara, para vocês verem como esse cara é o fodão. E é ele, pessoal, que vai criar um texto chamado contra essa visão de Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, de que Maria é virgem para sempre. O Símaco, ele vai explicar, gente, vocês são loucos. Porque então, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, tem a genealogia de Jesus, segundo a genealogia patrilinear. Então, para que tem a genealogia se Jesus não tem mãe? Quer dizer, se Jesus não tem pai, né? Já que Jesus não tem pai, já que José, para que a genealogia de Mateus? E aí ele vai citar, vocês dizem, lá em Isaías 7, né, que ela conceberá e dará à luz um filho, e será chamado seu nome Emanuel. Mas isso não tem nenhum texto hebraico, é Símaco falando, tá? Porque lá diz, ela concebeu e deu à luz a um filho. Não é ela conceberá e dará à luz, e sim, ela concebeu e deu à luz a um filho. Ou seja, da época de Isaías. A profecia era para aquela época, e não para hoje. No século I, no caso lá dele, né? E outra, não é virgem, não é Parthenos que está lá, como está no grego. Lá no texto hebraico diz, Alma, uma jovem. E agora? Símaco fez uma exegese, uma homilética, ele fez uma exposição do caramba. Acabou com a doutrina católica no século III, minha gente. Ele provou que tudo isso aí é uma mentira, é uma farsa, é uma fraude. Que tanto os católicos como os evangélicos, né, acreditam que Jesus é santo, que Jesus é Deus. E ele fala, não, gente, vocês estão ficando doidos. O meu Yeshua não é Deus. O meu Yeshua é o rabi dos rabinos, mas ele não é Deus. Minha gente, olha que coisa. Vemos que os nazarenos eram pessoas cultas, importantes e usadas como referências pelos próprios pais da igreja e pelos judeus rabínicos. Um desses casos, não somente os judeus rabínicos e os católicos, né, mas também pelos muçulmanos, tá? Um desses casos é Irineu de Lyon, que chama os rabinos nazarenos de os sábios judeus. Olha como Irineu de Lyon vai se retratar aos nazarenos. Os sábios judeus. Está lá em Contra Heresias, livro 2, capítulo 24, verso 2. O pai da igreja, o autor dos 4 evangelhos, chama os rabinos nazarenos de os sábios judeus. Olha que coisa. Olha só. Mesmo preferindo a tola teologia paulina do que a dos sábios.
em inúmeros lugares, Orígenes, outro pai da igreja, sempre consulta, olha só, gente, outro pai da igreja sempre consulta os judeus nazarenos para buscar as interpretações das escrituras hebraicas e aprender hebraico. Está lá em De Princípios, capítulo 1, verso 3 a 4, de Orígenes. E os usa como referência em seu livro Contra Celso. Oh, caramba! Contra Celso. Rapaz! Né? Caramba! Outro é o pai da igreja Eusébio Sofrônio Jerônimos, vulgarmente conhecido como Padre Jerônimo, um teólogo, historiador e doutor da igreja católica. Jerônimo notou que se ele não conhecesse o evangelho original e sua mensagem de acordo com os verdadeiros fiéis, os judeus nazarenos, a cristandade jamais conheceria de fato o Jesus Nazareno um dia. Olha só, na cabeça de Jerônimo, o padre Jerônimo, ele tinha que pesquisar o evangelho original, porque para ele, os 4 evangelhos não eram originais. Para ele, os cristãos não representavam Jesus. Ele ganhou uma quantia, parece que do Papa Damaso, da época. Olha só, Papa Damaso deu uma quantia para o padre Jerônimo ir até a Palestina e estudar com os judeus nazarenos. Olha que coisa. Sabiam disso? É por isso que hoje o padre Jerônimo é o padroeiro dos arqueólogos e historiadores. Porque ele foi a campo, ele falou, eu quero buscar a verdade. Mesmo que eu esteja aqui na mentira, mas eu quero saber a verdade. Olha que coisa. Olha que coisa louca. Então, olha só, pessoal. Ele passou mais tempo aprendendo com os nazarenos, os quais lhes ensinaram hebraico, aramaico e todas as tradições orais acerca do evangelho dos hebreus. Então a gente vê que esses nazarenos não eram pessoas assim tão restritas. Não. Quer vir aprender, meu filho? De boa vontade, de bom coração? Venha, aprenda. Venha aprender. Ao citar seus professores nazarenos, ele nomina alguns, como, por exemplo, Lideus, Elod, em hebraico, né? Como lá, a gente vê lá em comentário de Ezequiel, dele, e Daniel também. Que, conhecendo o grego, facilitou-lhe o ensino da exegese e tradução da Bíblia hebraica. De acordo com a visão nazarena, né? Então, Lod ensinou para ele todos a homilética, né? O Midrash, da Tanar, para o Jerônimo, de acordo com a visão nazarena, né? Nussar, a versão nazarena. Bar-Hanina, de Tiberiades, como a gente vê lá em sua epístola, né? Outro professor nazareno que se encontrava com ele somente durante a noite, para que os outros judeus não o vissem. Ele lhe ensinava a tradição oral dos nazarenos. Rapaz! Caldai, ou Casdi, o terceiro professor, ensinou aramaico para Jerônimo, que era necessário para as passagens do Antigo Testamento e dos livros apócrifos escritos naquela língua. Esse professor de aramaico era muito proeminente entre os judeus, e Jerônimo, que tinha grande dificuldade em aprender aramaico, estava muito satisfeito com sua instrução, como a gente vê lá nos seus prefácios de Tobias e Daniel. Muitas das vezes chamava outro rabino de nome Nakidimon para instruir Jerônimo às escondidas. Olha que coisa louca. Olha, gente, olha que coisa louca. Alguém já ouviu falar disso aqui? Algum católico, alguém? Não, em catequese, vocês aprenderam isso aí, vocês que foram católicos? Acho que o Lupe, né? E outros aí, talvez o Ivan, não sei. Já ouviram falar disso em catequese? Nunca. Nunca. Deveriam, né? Deveriam saber as origens. Deveriam. Mas eles não falam, porque eles não são besta, né? Crawford, Howell, Toy e Samuel Krauss dizem, olha só, Jerônimo também é importante porque pôde consultar obras que já desapareceram, como, por exemplo, a Hexapla de Orígenes. Ele diz ter visto uma cópia do hebraico, de Ben Sirá, cara, mas parece não tê-la usado. Ele tinha cópias aramaicas dos livros apócrifos de Judite e Tobias, e o chamado Evangelho dos Hebreus, que foi escrito em escrita hebraica na língua aramaica. Ele traduziu para o grego e o latim. Olha, ele traduziu o Evangelho dos Hebreus para o grego e para o latim. Cadê esse texto hoje? Porque ele traduziu no século IV, e logo em seguida, no século V, foi tudo queimado. E foi proibido. Eita, rapaz, a história, como eu vos falo, a história é cabeluda. Jerônimo, ao estudar com os nazarenos, passa a usar novos vícios literários, frases técnicas, como os sábios ensinam. Que sábios são esses, pessoal? São os judeus nazarenos. Os sábios ensinam. Ou, pode-se ler. Outro exemplo é onde a explicação é dada, na forma de pergunta e resposta. Ou quando ele diz, ao explicar, este é o que se diz, né? Hoc est quod dicitur, né? Compare com o nosso hebraico, né? Zerush Nemar, como foi dito. Ou quando várias opiniões são citadas sobre o mesmo assunto. Ou quando uma disputa é adicionada a ela. Olha só, pessoal. O cara ficou cheio de vício literário dos nazarenos. Que louco, caramba, velho. Jerônimo obteve de um judeu nazareno um rolo de Torá da sinagoga, porque considerava o texto hebraico como o único correto, como o hebraica veritas, ou seja, o hebraico é o verdadeiro. Não vem com aramaico, não vem com latim para mim, não, nem com grego, pior ainda. Para Jerônimo, tudo original, real, verdadeiro, era o aramaico, o hebraico. Olha que coisa, rapaz. Que a partir de então ele considerou como autoridade
em todas as disputas exegéticas. Podemos considerá-lo um dos primeiros arqueólogos a ir a campo e fazer uma prospecção, pois ele mesmo viajou até a província da Palestina com seus amigos judeus nazarenos, a fim de conhecer melhor todas as cenas da história bíblica, como a gente vê lá no seu prefácio de Paralipômena. Inclusive, um deles era o seu guia. Um judeu nazareno era o guia de Jerônimo, mostrar todos os lugares onde Jesus andou. Rapaz, Jerônimo continuou a estudar com os judeus nazarenos durante os 40 anos em que viveu na Palestina. Ele viveu 40 anos na Palestina. Como ele diz, né? Aquibus judais no morico tempore eruditos. Ele ficou um tempo, né? Com os judeus eruditos, com os sábios judeus, com os nazarenos. Os outros padres, como Rufino de Aquileia, frequentemente o criticavam por suas relações com os judeus nazarenos. No entanto, ele respondia a esses padres que eram contra ele, né? Como poderia a lealdade da igreja ser prejudicada se o leitor somente deseja ser informado das diferentes maneiras, as quais, quando um verso é interpretado pelos judeus? Né? Olha que coisa, pessoal. Depois de muito aprender com eles, Jerônimo lança uma versão latina do Evangelho dos Hebreus, que ele recebeu tanto dos nazarenos, como ele menciona. Mateus, o primeiro, compôs letras hebraicas do Evangelho de Cristo, na Judéia, por causa daqueles que haviam crido na circuncisão. Quem depois o traduziu para o grego não é suficiente certo. O Evangelho hebraico em si foi preservado até os dias de hoje na Biblioteca de Cesareia, que Panfilos, o Marte, tão diligentemente reuniu. Prestem atenção, reuniu. Se vocês prestarem bem atenção aqui, ele está querendo dizer que ele reorganizou, né? Ele tinha uma versão do Evangelho dos Hebreus que parecia uma harmonia. Entenderam? Ou seja, esse é o chamado de Atessaron. Que ninguém presta atenção. Eu também tive a oportunidade de ter o volume copiado para mim pelos nazarenos de Beróia, né, uma cidade da Síria, que o usam. No entanto, deve-se notar que onde quer que o evangelista seja por sua autoria, por sua própria conta, ou na pessoa de Nosso Senhor, o Salvador, olha só, cite o testemunho do Antigo Testamento, ele não segue a autoridade dos tradutores da Septuaginta, mas do hebraico. Ou seja, quando Jesus, ou o autor do Evangelho, cita a passagem da Tanar, ele não usa a versão da Septuaginta, como está o Evangelho de Mateus hoje. Ele usa a versão da Tanar, o original hebraico. Pois é. Ora, os autores dos 4 evangelhos canônicos se utilizam da Septuaginta nas citações das Escrituras. Mas vemos aqui que Jerônimo nos confirma que o autor do Evangelho dos Hebreus usa uma versão hebraica da Tanar, diferente da Septuaginta. Olha agora, pessoal. Temor do padre Jerônimo e a bênção contra os nazarenos. O Bericat Haminim. Prestem atenção agora. Continuando. Apesar de Jerônimo viver tão intimamente ligado aos nazarenos, ele não se converteu ao judaísmo nazareno. Ao contrário, ele tinha demonstrado um temor a respeito dos nazarenos. Olha só. Ele demonstrou um temor a respeito dos nazarenos, após ter estudado bastante com eles. Olha só o que ele vai falar. O assunto em debate, portanto, ou melhor, devo dizer, sua opinião a respeito, resume-se nisto, que desde a pregação do Evangelho de Cristo, os judeus crentes fazem bem em observar os preceitos da lei, ou seja, em oferecer sacrifícios, como Paulo fez. Olha só, gente, preste atenção. Circuncidando seus filhos, como Paulo fez no caso de Timóteo, e guardando o sábado judaico, como todos os judeus estão acostumados a fazer. Se isso for verdade, caímos na heresia. Olha o que Jerônimo está falando. Se isso for verdade, caímos na heresia. Daqueles que, embora acreditassem em Cristo, foram anatematizados pelos padres por este único erro, que eles misturaram as cerimônias da lei com o Evangelho de Cristo, e professaram sua fé no que era novo, sem abrir mão do que era velho. Em nossos dias, existe uma seita entre os judeus em todas as sinagogas do Oriente, que é chamada de seita dos Minim, e ainda agora é condenada pelos fariseus. Os adeptos dessa seita são comumente conhecidos como nazarenos. Eles acreditam em Cristo, o único Filho de Deus, nascido de Maria, a Virgem, e dizem que aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou é o mesmo em que cremos. Ou seja, estão dizendo assim, olha, quem vocês acreditam aí que morreu por Pôncio Pilatos e tal, é o cara que a gente acredita, entendeu? Mas enquanto eles parecem ser judeus e cristãos, eles não são nenhum nem outro. Eu, portanto, imploro a você, né, pro Agostinho, né, que pensa que é chamado para curar minha pequena ferida, que não é mais, por assim dizer, do que uma picada ou arranhão de uma agulha, para dedicar sua habilidade na arte de curar a esta ferida grave, que foi aberto por uma lança cravada no ímpeto de uma flecha. Pois certamente não há proporção entre a culpa daquele que exibe as várias opiniões sustentadas pelos padres em um comentário sobre as Escrituras e a culpa daquele que reintroduz na igreja uma heresia mais pestilenta. Se, no entanto, não houver alternativa para nós, se não receber os judeus na igreja, juntamente com os usos prescritos por sua lei,
Se em suma for declarado lícito para eles continuarem nas igrejas de Cristo, olha só agora, pessoal. O que eles estão acostumados a praticar nas sinagogas de Satanás, direi minha opinião sobre o assunto. Eles não se tornarão cristãos, mas eles farão de nós judeus. Caramba! O cara tá com medo. Porque provavelmente o Jerônimo tentou converter os judeus nazarenos. Chegando lá como amiguinho, falando... igual os evangélicos, né? Vem todo humildezinho. Jesus, aleluia, glória. Né? Tentando nos aliciar. Nós nunca vamos nos aliciar. Nunca. Não vem com chorinho, não vem com negocinho, não. Não caio em lágrimas de crocodilo. Não me convence. Algumas afirmações, como vimos, dessa carta de Jerônimo para Agostinho, precisam ser esclarecidas no ponto de vista histórico. Primeiro, é que Jerônimo passou a abrir a possibilidade de que a Igreja Católica se extraviou do caminho de Jesus, ao levantar a suspeita de heresia da própria Igreja Romana, se é que ela o seguiu algum dia. Jerônimo observa que os costumes judaicos eram aplicados até mesmo para os gentios, que se tornavam nazarenos, e todas as cerimônias judaicas eram feitas, olha só. Em outro momento da carta, dá a entender que Jerônimo parece afirmar que os nazarenos acreditam que Jesus é filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e que ele morreu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou. Na realidade, isso vai de contra todas as evidências históricas de que os nazarenos não criam em nascimento virginal, muito menos que ele era filho de Deus, o único, né? Como os cristãos pensam, e muito menos que ele morreu a mando de Pôncio Pilatos. No entanto, quando Jerônimo diz, e dizem que aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou é o mesmo em quem cremos, confirma que, na realidade, os nazarenos esclareciam a cristandade gentílica de que aquele Jesus mítico, de quem eles falam, provém do mesmo Yeshua histórico, que nunca foi o filho de Deus único, que não nasceu de nenhuma virgem, e que não morreu sob Pôncio Pilatos e nem ressuscitou em consequência disso. Na carta, ele menciona uma seita dos Minim. A palavra Minaems é uma latinização do plural hebraico Minim, do singular Min, que significa apóstatas. Min era um acrônimo da frase aramaica Mitalimidei Yeshua Netzorio, que significa proveniente daqueles discípulos de Jesus Nazareno. Ou seja, proveniente daqueles primeiros seguidores de Jesus. Entenderam, pessoal? Olha que coisa louca. Sabiam disso? Nem sequer imaginava. Pois é, minha gente. Olha que coisa louca. Olha o que passou. Olha o que foi contado pra gente. Que não foi contado pra gente, né? Isso aqui não foi contado. Mas essa é a realidade dos fatos. Então, caramba. Caramba. Os caras tinham a tradição oral, a verdadeira tradição oral, e se passaram por, sabe, pessoas qualquer. E aí hoje, para ser judeu, tem que ser de mãe judia, tem que ser conforme a Knesset de Israel, o parlamento judaico, rabínico, ortodoxo. Né? Ah, que tem a mensagem de Cristo? Só é os católicos, os evangélicos. Os nazarenos, não. Olha que coisa. Pessoal, tem muita coisa ainda pra gente começar, tá? Isso aqui já estamos na página 11. Olha só. Passei muita informação hoje. Até aqui alguma dúvida? Vou fechar por aqui hoje, pra gente continuar na próxima semana, Justino de Nablus. Tá? Até aqui alguma dúvida, algum acréscimo, algumas palavras finais, pessoal? Bom, pelo que eu entendi, de acordo com o texto que foi lido até agora, o padre Jerônimo, né, conhecido na religião católica como São Jerônimo, na verdade ele fez todo esse investimento, ele quis aprender o hebraico, o aramaico, primariamente por curiosidade, né, não somente com a intenção de conhecer a verdade, porque do meu ponto de vista, quando nós temos a intenção de conhecer a verdade, a gente costuma fazer uma entrega de corpo e alma para o conhecimento daquela verdade, para a descoberta daquela verdade, o que não se aplica a São Jerônimo. São Jerônimo, ele viajou para a Palestina, fez todo aquele investimento para aprender os idiomas nos quais as escrituras foram escritas, né? Justamente por curiosidade e para procurar uma forma de adaptar algumas coisas às religiões gentias, né? Que no caso eram as religiões tradicionais greco-romanas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe, porque esse é um conhecimento importante e está aqui gratuitamente para quem quiser conhecer. Portanto, divulgue para que mais pessoas, assim como você, possam ter acesso à experiência que a Kabbalah traz. Shalom Ubracha.